Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, conversando com um grandíssimo jogador. Na época dele, fazia chover. Bismarck, ex-Vasco da Gama, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Bismarck, queria agradecer sua participação aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa. Queria que você falasse, né, como é que era pra você, né, jogar com a camisa do Vasco da Gama. É algo que poucos tiveram esse privilégio, né? O clube que completou, por exemplo, 118 anos no último final de semana. Uma equipe importante para se jogar, né, Bismarck? Sem dúvida que para mim é um prazer poder estar falando do Vasco, porque comecei com 8 anos lá e fiquei até os 23 anos, quando eu me transferi para o Japão. E sempre é um prazer muito grande falar do Vasco, porque a minha infância e o começo da minha juventude foi dentro do Vasco e tudo que eu tenho um carinho, eu sou torcedor, sem dúvida nenhuma. Agora, você é torcedor do Vasco da Gama e teve a oportunidade de jogar pelo Vasco. Isso faz com que seja diferente quando você entrava em campo 185 vezes com a camisa do clube? Pelo fato de você ser torcedor, fazia diferença? Não, fazia diferença porque desde casa eu tinha um pai e uma mãe que eram bastante doentes. E eu só fui treinar no Vasco em função disso. Eu sabia o que era ser torcedor e a tristeza quando eles ficavam, quando o time perdia. Então, de alguma forma, eu levava eles para dentro de campo. E, graças a Deus, essa época foi uma época muito gloriosa para o Vasco, porque desde quando eu subi em 87 até 93, o Vasco praticamente ganhou todos os campeonatos que participou, só não ganhou o campeonato de 90, quando perdeu para o Botafogo. Então, sempre é um prazer muito grande saber que um dia eu fui torcedor e estava ali como jogador, representando toda uma nação, não somente no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Agora, Bismarck, jogador do Vasco, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, você era um jogador de muita habilidade, né? Hoje a gente tem um Vasco jogando bastante ofensivo. Como é que você vê essa equipe, né? A camisa 10 está bem entregue para o Nenê? O Nenê, para mim, hoje está entre os 5 melhores jogadores atuando dentro do Brasil, apesar da idade. É um jogador que tem uma leitura de jogo muito rápida. Eu acredito que, não sei nem essa estatística, mas acredito que 60% dos gols do Vasco passam pelos pés dele. Então, acho que mais do que ninguém, essa camisa 10 está muito bem entregue a uma equipe que está há praticamente 1 ano e meio junto, com o Jorginho fazendo um excelente trabalho. Eu acho que o Vasco tem tudo para poder subir para a primeira divisão no ano que vem e poder representar exatamente aquilo que todo torcedor do Vasco espera, que é não cair mais para a segunda divisão. Agora, como é que você se sente, né, vendo esse panorama, né, um Vasco novamente tentando se reconstruir? Você que jogou lá, você que torce pelo Vasco da Gama, foi triste, né, ver 2 vezes um Vasco caindo, uma equipe que não merece isso, mas dá para isso nunca mais acontecer, Bismarck? Eu acho que é muito triste para qualquer vascaíno ver o time cair para a segunda divisão. Mas eu acho que o Vasco montou uma equipe boa, quando que vem subir de novo e poder se manter. O que todo torcedor espera é que pelo menos os jogadores se empenham, tenham a humildade de poder correr os 90 minutos todos os jogos, para que não aconteça mais, né? Porque é muito difícil e muito triste para qualquer jogador ou para qualquer torcedor enfrentar essas situações que têm ocorrido quase que naturalmente com o Vasco, coisa que anteriormente nunca imaginava ou passava pela cabeça de qualquer torcedor que poderia acontecer isso. Eu espero que o Vasco não volte mais para a segunda divisão, porque não é o lugar que o Vasco merecia estar. Agora, Bismarck, numa segunda divisão, onde que, por exemplo, o Vasco voltou tropeçando, 2 tropeços nos últimos jogos contra Ceará e Sampaio Corrêa. É para já começar a se pensar num caminho diferente, de repente, numa maneira de jogar um pouco mais retraída, até porque o Jorginho tem jogado muito ofensivo, só com o volante marcando, se bem que essa é uma maneira que na Europa se usa muito, mas dá para seguir sendo ofensivo e conseguir não passar sufoco e acabar subindo de uma maneira até mais fácil? Eu acho que o campeonato da segunda divisão é tão difícil como o da primeira. Acho que todos os times que enfrentam o Vasco enfrentam com uma motivação diferente, porque
sabe que estão sendo vistos no Brasil todo. Eu acho que o Vasco tem que focar de novo em se manter nas primeiras colocações da segunda divisão. Essa situação de jogar mais ofensivamente ou não, eu acho que o Vasco, pela característica do Vasco jogando dentro ou fora de São Januário, é uma característica de um time jogar sempre para frente para buscar vitória. Eu acho que o Jorge tem capacidade suficiente para poder saber a forma que o Vasco joga, e eu acho que o Vasco tem que jogar sempre ofensivamente, independente de jogar com o volante ou não. Mas, sem dúvida, que é preocupante. 2 tropeços seguidos, eu acho que o time tem que retomar o caminho das vitórias. Bismarck conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, ele que jogou de 87 a 93, né? Passagem pelo Vasco da Gama deu 185 jogos, mais ou menos, né? A conta não é muito certa, mas jogo pra caramba. Bismarck, queria te perguntar o seguinte, né? O Nenê e o Ederson, né? O Nenê você já falou que é o camisa 10 que tá bem entregue a camisa. E o Ederson chegou fazendo gols, né? E quando o Ederson chegou, o Nenê não estava jogando e acabou que fazendo os gols e suprindo bem essa ausência. Só que os dois juntos não deram certo ainda. O que você espera dessa dupla, né? O Ederson é um atacante que o Jorginho aposta muito. O Nenê normalmente bota os caras na cara do gol, mas na última partida ele reclamou dos atacantes perdendo gols, né, o Bismarck? Eu acho que são 2 ótimos jogadores e não vejo por que não jogarem juntos e se darem bem. Eu acho que qualquer dupla de jogadores que são inteligentes acabam uma hora ou outra se aperfeiçoando e se entrosando. Eu não acho que seria diferente com os dois agora. Eu acho que tem que ter paciência, mas sem dúvida que os dois são jogadores importantes para o Vasco nessa reta final do campeonato para poder subir para a primeira divisão. Bismarck, eu sei que o seu tempo é corrido, queria fazer apenas mais 2 perguntinhas para a gente finalizar. A primeira é o seguinte, né? A gente falou sobre Nenê e Ederson. Queria te perguntar sobre Jorginho e Zinho. 2 figuras que chegaram, na época, tinham uma grande identificação com o Flamengo. Mas até o Jorginho, quando começou, fez 1 ano de Vasco da Gama, ele falou que criou toda uma identidade com o Vasco da Gama. Como é que você vê isso, né? É interessante, né? Mudou de jogador para treinador, muda tudo. Mas a imagem é difícil, né, de se descolar das 2 coisas. O Jorginho conseguiu isso, conseguiu ganhar uma empatia até com a torcida do Vasco da Gama. O que você vê dessa situação? Eu acho que são 2 excelentes personagens, mas antes disso, são 2 excelentes pessoas. Eu acho que o Jorge tem feito um trabalho magnífico no Vasco, diferente da passagem que ele teve para o Flamengo. Eu acho que essa questão de ter jogado com um clube e ser treinador depois de anos de outro clube, eu acho que vale o que ele tem feito atualmente no Vasco. E acho que a empatia que foi criada com ele foi porque realmente ele e o Zinho merecem muito. Porque são 2 pessoas ótimas e 2 pessoas inteligentíssimas que têm levado o Vasco ao maior patamar possível. Bismarck, grande jogador, ex-Vasco da Gama, foi um excelente jogador, articulista, né, meio de campo, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Queria agradecer a sua participação. Foi um prazer ter falado com todos. Sempre que puder disponibilizar, podem me ligar, e foi uma grande alegria poder estar falando com todos em relação até ao clube que eu amo, que é o Vasco da Gama. Um abraço a todos e uma boa tarde a todos. Um abraço, cara. Fica com Deus. Tchau.